Me avisa se o pessoal tá entrando, pra eu saber a hora que eu posso começar. Raíssa, já me dá a nata aqui, vai. Nicole. A doceria Figado já entrou. Ai, Oi. meu amor! A Tobalis entrou. Boa Desculpe se eu tarde. falei seu nome errado. Mundo Recheado entrou. Oi, Lu! Bem-vindo! Falar da nossa live de terça agora, hein, Lu? A Casa do Sargento entrou. O patrão entrou. Feito Mão Doces entrou. Disse Boa oi. tarde. Elaine entrou. Legal. Então faz o seguinte, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falando um pouquinho do que a gente vai fazer hoje aqui. Nós vamos montar um bolo, eu vou falar um pouquinho para vocês da estrutura da massa, do como eu monto, do como pode ser montado. E eu decidi trazer um bolo com fruta, porque muitas pessoas têm dúvida, têm receio de montar bolo com fruta, porque o morango sora, ou porque pode dar uma barriga, e aí eu vou mostrar como eu monto aqui. Se tiver alguma dúvida, tal, vai falando que a Nicole tá lendo aí, ela vai passando pra mim, tá? Então, a princípio de tudo, eu vou montar um bolo que eu vou consumir, que é o bolo da minha filha. Então, eu vou montar e vou falar em cima dele, enfim, né, com as coisas todas aqui. Se a gente tá fazendo uma preparação para um cliente, não pode ficar falando enquanto tá manuseando o alimento. Outra coisa, uso de luva. Quem tá na cozinha tá direto lavando a mão, mantendo o mínimo da higiene, enfim. Então não é obrigatório o uso da luva. Porém, as mulheres que têm unhas pintadas, sim, elas devem usar luva, porque não pode manusear alimento com unha pintada ou unha grande. Então eu vou colocar a luva apenas por esse motivo, porque se eu tivesse sem esmalte eu não usaria luva. A luva, gente, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Ela serve para proteger as mãos e não o alimento. Então quem pensa que bota uma luva e sai pegando aqui, pegando ali e tá protegida, tá enganado. Eu acho que é muito mais higiênico você tá todo momento lavando a sua mão do que, enfim, tá com uma luva e tal. Bom, vamos lá. Então, eu vou começar aqui mostrando pra vocês, deixa eu pegar essa aqui de baixo, a minha massa. Essas massas que eu vou montar esse bolo, elas são de método espumoso. O que isso significa? Eu não vou falar que a minha massa é pain de ló, porque o pain de ló em si, ele é feito apenas com 3 ingredientes. O ovo, o açúcar e a farinha. E não é isso que eu uso na minha massa. Eu uso outros ingredientes, então eu não vou falar que é um pain de ló, mas sim é uma massa de método esponjoso, que é aquela que usa o ar, a maciez da massa vem da batida dos ovos, tá? E aí, essas minhas massas, elas já estavam congeladas, eu já tinha elas, e eu corto elas para congelar, então elas já estavam assim, cortadinhas, com papel, eu costumo tirar o papel só na hora de montar o bolo, tá? Com papel toalha, enfim. Por isso que eu não vou fazer o nivelamento aqui com vocês, porque ela já estava. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês? O meu bolo vai ser um bolo gelado, vai ser um bolo de frutas e combina super bem com uma massa assim, uma massa de método esponjoso. Por quê? Ela é uma massa macia e mais suave. Ela não vai brigar com o sabor do meu recheio. Se eu quisesse fazer um naked, por exemplo, que é aquele bolo pelado, eu precisaria de um pouquinho mais de segurança. Essa massa, ela não tá esfarelando tanto, porque como eu falei, ela é uma massa que já foi congelada e está descongelada. Mas se eu tivesse tirado ela do forno e ficasse assim, manuseando ela iria estar esfarelando. E para um naked isso não é legal. Eu preciso de um pouco mais de estrutura para o naked.
Então eu teria que usar no mínimo uma massa chiffon, que é uma massa que vai óleo. Mas normalmente as pessoas usam a manteigada, que é aquela massa que vai manteiga. Essa massa amanteigada também é muito usado para quem trabalha com pasta americana, porque a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa de uma firmeza naquela massa para aguentar a pré-ganache e depois a pasta americana e ainda depois os itens da decoração, tá? Então assim, aqui eu tô usando esponjoso, tá? Quando você vai, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Quando você vai fazer um bolo, quando você recebe um pedido ou você planeja um bolo, todo bolo, ele é um projeto. Então, ele tem que ser pensado antes de começar a ser produzido, tá? Eu preciso de algumas informações básicas para começar um bolo. Seriam elas: qual é o recheio, qual é a decoração escolhida da cliente, porque se for um naked é uma massa, se for uma pasta, enfim, é outra, se for um bolo gelado é outra. Qual o recheio que essa cliente quer, porque isso vai influenciar diretamente no meu modo de montagem de bolo. Por exemplo, se a cliente quer um naked e quer um recheio bonito, aparecendo no bolo, eu não posso simplesmente montar ele na minha forma. Eu preciso montar ele no acetato. Agora, se é um bolo que vai ser decorado com chantininho, não tem problema montar na forma, porque todas as imperfeições vão ser cobertas com chantininho. E eu preciso também saber, aqui em São Paulo a gente trabalha muito com 1 quilo, né? Então a gente pergunta quantos quilos você quer. Mas tem regiões que trabalham por bolo, por tamanho, PNG. Isso é importante, independente da forma de trabalho que você tiver, é importante você saber, para você poder saber onde você vai assar essa sua massa. Se é num aro 15, num aro 20, eu aqui estipulei para mim usar 15, 20, 25 e 30, mas tem gente que trabalha com 11, 13, 17, 21, enfim. Mas cada aro vai te dar uma quantidade de bolo, tá? Então, quando você vai pensar no seu projeto, você tem que pensar a decoração que vai ser feita para definir a sua massa, o peso para definir o seu aro e o recheio para definir o modo que você vai montar esse seu bolo. Então, visando tudo isso, a gente já pode começar. Tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tá bom. Então, deixa eu falar só mais uma coisinha antes de começar. Terça-feira agora, às 21 horas, eu vou fazer uma live com o queridíssimo Lucas, do Mundo Recheado. E nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Essa live compartilhada, nós vamos separar. Ele vai fazer e mostrar para vocês a massa do donuts e do sonho dele. E eu vou depois fazer a parte da pré-assagem, fritura, e recheio e decoração. Então, assim, tá super em alta donuts. Se você gosta, se você tem dúvidas, vem terça-feira para essa live, porque eu te garanto, eu vou te passar todas as dicas. Não tem muito tempo, eu fiz assim uma bateria de massa, testando vários recheios e vendo qual é a melhor forma. Então, assim, eu tenho muita coisa para passar para vocês e o Lucas também. Então, não pode perder. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma forma, eu gosto dessas formas de 10 centímetros de altura para montar os bolos, porque sai tudo padronizado. Mas se você não tem essa forma de 10 centímetros, não tem problema. Você pode muito bem usar as tiras de acetato. Tem ainda quem use a forma e a tira de acetato. Por quê? Porque quando o seu bolo assa, principalmente quando a pessoa usa desmoldante nas laterais, a sua massa do bolo tende a dar uma encolhida. E aí, você pode ver, quando você vem com a massa de novo aqui, ó, parece que sobra, ó, quer ver? Eu tô encostando ela aqui, parece que sobra um dedinho, tá vendo? O que acontece com essa sobra? Quando você recheia e dá uma apertadinha, o recheio ele expande um pouco para a lateral. Quem vai decorar o bolo com o chantininho não tem problema isso. Não
pode ficar tranquilo, pode fazer. Eu só indico pegar... Raíssa, pega pra mim, por favor, as folhinhas que eu cubro aqui. Eu só indico cobrir a assadeira pra na hora que você tirar esse bolo... Obrigada. Na hora que você tirar esse bolo, você conseguir tirar com mais facilidade sem ficar pegando na lateral. Então, ó, são folhinhas soltas. Aqui tem 2, tá? Eu ponho assim pra cobrir e aí eu venho com o meu bolo aqui. Certo? Certo. Se você fosse usar o acetato, você teria uma base embaixo, né? Eu não vou pôr a base embaixo porque eu não vou fazer com acetato, só vou mostrar. E aí você vem, põe aqui, passa um durex e faz a sua montagem, tá? É simples assim. Alguma dúvida aí, Nicole? Não, só tem um pessoal novo que entrou na live. Gente, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida pode falar. Então eu já tenho a minha primeira camada. Ó, vocês, deixa eu até comentar. Vou tirar ele de novo. Eu estou embalando, dá pra ver aí a minha? Tá. Uhum. Eu estou montando meu bolo ainda com a minha... Folha. Meu papel Toalha. Meu papel toalha. Eu só tiro esse papel toalha na hora que eu vou confeitar, viu? Então ele vai ficar aqui sem problema nenhum. Lógico que das minhas 3 partes eu escolhi a mais retinha, mais bonita pra ficar em cima. Então como eu quero ela em cima, ela vai ter que ser a primeira a ser colocada. Porque na hora que eu desenformar esse bolo, essa parte de baixo vem pra cima, tá? E aí aqui eu tenho as minhas caldas. A calda... Se eu fosse rechear um bolo com abacaxi, eu teria feito, eu teria cortado e cozinhado o abacaxi numa calda de açúcar com água e depois eu teria escorrido essa fruta e salvo essa calda para rechear o meu bolo. Se eu estivesse fazendo um doce de leite com ameixa, seria o mesmo processo. Após o cozimento da ameixa, eu ia salvar aquela calda e molhar o meu bolo com a calda da ameixa. Como é morango, eu decidi fazer a minha calda de leite condensado. Então, eu pego aqui, para cada uma parte de leite condensado, eu coloco 2 de água. Você pode colocar 3? Pode. Isso aí é um gosto pessoal seu. O meu eu coloco para cada uma 2 partes, tá? Essa calda de leite condensado, ela é muito boa, porque a chance dela estragar, assim, do seu bolo estragar, azedar dentro da geladeira é praticamente 0, se ele for condicionado corretamente, tá? E eu gosto muito porque ela não fica muito doce, enfim, é a que eu mais gosto. Mas para quem tem resistência, nada impede de você também fazer uma calda de açúcar. Para 1 xícara de açúcar, você coloca meia de água, ou 1 para 1 também, isso é uma questão de gosto, dá certo da mesma forma. Espera ferver, ferveu, desliga, calda em bolo sempre fria, tá? E aí você pode, inclusive, até guardar, se houver uma sobra dessa calda, você pode guardar na geladeira até 7 dias, tá bom? Então, assim, aqui eu gosto dessa calda e gosto da bisnaga. Eu já vi gente molhar bolo com colher, já vi gente molhar bolo com pincel, já vi gente vindo direto com um copinho que fez a calda e molhar. Isso também, gente, é uma questão de gosto. O cuidado que você tem que ter aqui ao molhar o seu bolo é que essa calda seja suficiente para umedecer a sua massa, mas não para escorrer, aguar, vazar, né? Então você tem que ficar atento a isso. Você consegue ver meu bolo aí, né? Assim, se eu fizer assim? Tá. Ó. Vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? A minha camada de bolo não é uma camada muito fina. Então, eu posso brincar um pouco mais. Se ela fosse mais fina, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado ao jogar essa calda.
escolhi morango porque muita gente tem medo do morango, né? Ah, a minha filha tá fazendo sinal aqui. Eu escolhi. É verdade. Foi o gosto da Raíssa. Mas eu gostei muito dela ter escolhido com fruta e a gente chegou ao final do morango pra mostrar pra vocês. Por quê? O morango, quando você compra ele, primeira coisa, não se lava o morango, tá? Se higieniza morango. Poxa, como que eu vou higienizar o morango? Vai dar mais trabalho, tá? Mas fosse fácil, né? Então vamos lá. Um Perflex, o seu álcool 70%, aí você vai pegar o morango, não precisa nem tirar o cabinho, você só pega ele pelo cabinho, higieniza. E aí corta. Como que você vai cortar esse morango? Em tamanhos não muito pequenos. Dá pra ver aí, Nicole? Não, tem que vir. Agora dá. Tá? Deixa eu vou de novo, peraí. Ó, dá pra ver? Dá. Não muito pequenos. Porque se você corta ele muito pequenininho, ele vai aguar muito mais. Então, assim, é um tamanho bom. Você consegue ver meu morango aqui? O pessoal consegue ver? Eu não quero ver. Consegue. Tá vendo que ele tá sequinho, gente? É assim que tem que cortar, morango. Outra coisa. Pode falar. A Raposa 84 perguntou se essa massa é feita com emulsificante. Não. Acredite você, quando eu comecei a testar massas de bolo, nenhuma massa que eu testei com emulsificante eu consegui tirar um bolo do forno. Inclusive, tem uma gente, eu acho que só comigo aconteceu isso. Tem uma massa que eu coloquei no forno e ela saiu água, literalmente água. Olha, eu não consigo fazer massa com emulsificante. Essa mesma pessoa perguntou se pode usar álcool de cereais. Pode sim. Álcool 70%, álcool de cereais. Tem um outro produto da... Ai, esqueci. Ai, pior que eu nem sei. Ele é próprio para frutas. Eu não vou lembrar o nome. Mas sim, você pode diluir ele na água e espirrar no seu Perflex e passar, não tem problema nenhum. O que eu ia falar? Ah, tá. Se eu não estivesse usando uma fruta aqui... Primeiro recheio que eu vou usar isso. Se eu não estivesse usando uma fruta aqui, possivelmente eu pegaria o meu recheio com a colher e montaria o meu bolo. Eu gosto. Acho que é rápido, prático. Eu monto todos os meus bolos em cima da balança. Então, vamos supor, se eu quero, existe um cálculo para eu chegar ao peso correto que eu vou entregar para o meu cliente. E aí eu teria feito esse cálculo, chegado ao valor que eu tenho que ter de recheio. Como o meu bolo tem 2 camadas de recheio para 3 de massa, eu dividiria por 2 essa quantidade de recheio e montaria em cima da balança até dar a quantidade de recheio que eu preciso. Como eu tô fazendo para casa, eu não vou colocar na balança, tá? E aí, se fosse sem o morango, eu viria assim com o recheio, espalharia outra camada, enfim. Como é com morango, eu vou fazer uma barreira de contenção com o meu recheio. Isso vai ajudar a manter o morango no centro do bolo. E outra coisa, eu vou começar com o recheio, eu vou começar fazendo a barreira de contenção, vou colocar o morango e aí por cima eu vou terminar com o recheio. Então, literalmente, eu vou estar prendendo o morango entre o recheio e a massa. Por quê? Porque se esse meu morango sorar, ele vai umedecer a minha massa e não vai umedecer o meu recheio. Entendeu? Então, por isso que é importante isso. Tem 2 coisas pra te falar. Primeiro, você não esquece que tem que tirar o durex daí que eu coloquei. Sim. E segundo, a Doce Figueiredo falou, eu ia ter um treco montando bolo por quilo, pois sempre me empolgo no recheio, kkkk. Aqui no Rio é por fatia que vendemos. Eu vou te falar, eu sempre mando a mais pro meu cliente. Sempre. Mas isso é uma coisa pessoal minha.
tá? Porque, por exemplo, o mínimo de recheio que vai em cada camada de bolo, esse bolo aqui, aro 15, o mínimo de recheio que vai é 300 gramas por camada. Tira pra mim que ele tá grudando aqui, por favor. Só que o que acontece? Às vezes falta um pouquinho ali. Eu vou deixar de mandar? Eu não, eu passo também. E aqui tem uma coisa. Eu só consegui fazer bolo por quilo com fruta, tornando a fruta um adicional. Ah, como assim? Por exemplo, ficaria inviável eu ficar pesando o quanto de recheio eu tenho que colocar e o quanto de fruta eu tenho que colocar. Eu achei que isso daí ia dar mais trabalho do que qualquer outra coisa. Então eu cobro o morango adicional. E eu penso o seguinte, se o morango é adicional, não é justo ele entrar no peso do meu bolo. Então se a cliente pede um bolo de 1,5 kg com morangos, essa cliente fatalmente vai levar 2 kg de bolo. Porque o morango é a parte, ela tá pagando a parte, ela vai receber o morango à parte. Entendeu? Se não fosse assim, eu ia pirar aqui também. Mas ó, o pessoal aqui é muito resistente. Eu tentei fazer, vender por tamanho de bolo e não consegui. Então eu coloquei o meu bolo no saco, meu recheio no saco de confeitar, pra eu poder fazer isso aqui, ó. O pessoal consegue ver? Vem um pouquinho mais pra frente e levanta um pouquinho. Não, abaixa, por favor. Entendeu? Essa barreira de contenção. Um pouco mais pra frente. Ó, a raposa falou que, nossa, também manda mais e meu marido briga comigo, kkkk. E cliente nunca mais vai te largar, você pode ter certeza. A doceria Figado falou, graças a Deus, aqui no Rio é por fatia. É muito mais fácil. Lomarx falou, eu agora vendo por tamanho, tem sido mais tranquilo. Muito mais, muito mais. Eu prefiro também, mas aqui o pessoal não se adaptou. Ó. Tá vendo, gente? Viu? Agora sim eu vou completar com o recheio. Qual o sabor do recheio? É ninho, gente. Então, são 2 sabores. Esse primeiro é um creme de ninho. E o segundo é nata. Nossa. Nata. É 2 recheios? Achei que era um só. Não, 2 recheios. Por que que eu escolhi esse? Pra deixar o bolo, como é um bolo gelado, pra deixar ele um bolo mais suave. Consegue ver? Então o meu morango tá embalado e agora eu venho com a outra parte. Então, por que que eu escolhi a nata? Pra deixar o bolo mais suave, menos doce, e aí eu tô fazendo uma camada de creme de ninho com morangos e uma camada de nata com morangos. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu tenho uma outra fatia que eu improvisei. Por quê? Porque na hora que a gente foi tirar, a nivelação de uma fatia com a outra não dava certo, ia ficar mais baixa. Então o que nós fizemos? Nós pegamos um bolo de aro 20 que eu tinha congelado, uma fatia de aro 20 que eu tinha congelada, e cortamos no aro 15. E aí eu vou colocar assim, ó, pra dar a mesma altura. Tá vendo? A doceria Figado falou, uau, morango à beça, sem miséria. Sem miséria. Porque a cliente já tá pagando isso à parte. Então não existe colocar pouca coisa, né, gente? A Caroline falou, a mestra arrasa. Oh, meu amor, muito obrigada. Essas gambiarrinhas aqui funcionam bem, viu, gente? Pronto. Ó,
vou falar uma coisa pra vocês. Eu não utilizo o método prensagem, mas eu sempre dou uma apertada no meu bolo. Ah, qual é a diferença, Natália? A diferença é simples. O método de montagem prensado, você vai montar o seu bolo, vai colocar um peso em cima dele, seja um saco de arroz, seja 2 sacos de feijão, e vai deixar ele com esse peso em cima dele na geladeira até amanhã. Eu não uso isso, eu só vou acomodando e deixo ele fechado até amanhã. Então ele não chega a ser um método de prensagem, mas ele também não é montado livremente, tá? Então agora a nata. Pega a tesoura pra mim, por favor. A raposa falou, nossa, toda vez você faz isso ou só quando é de frutas? Só quando é de frutas. Se ele não fosse de frutas, eu nem teria colocado no saco de confeitar. Eu vinha com a colher mesmo até dar o peso e colocava outra camada. Só o de frutas que eu preciso fazer essa barreira mesmo. Consegue filmar aqui rapidinho? Não. Vou pegar aqui. Tá vendo? Ó, o morango direto na massa. Vai ajeitando, empurrando assim, ó. Pra depois, quando a pessoa cortar o bolo, não achar um morango aqui e o outro lá na esquina. Todo corte de bolo a pessoa vai encontrar morango. Esplêndido. Esplêndido. Brigadeiro entrou, falou oi, Nath. Oi, meu amor, bem-vinda. Tiago entrou também. Bem-vindo. Ó, esse bolo de 1,5 kg, eu cortei aqui 2 caixinhas de morango e ainda sobrou. Eu falei. Dá pra ver aí, Raíssa? Tá. Vem? Minha mãe do recheado perguntou se tá tudo bem. Graças a Deus, meu amor. Tiago falou, boa tarde, melhor confeiteira. Ah, meu amor, muito obrigada. Boa tarde, querido. Bom, e agora a gente vai para a última camada de recheio, de bolo. Essa última camada eu tiro o meu papel... papel toalha, porque eu vou ter que umedecê-lo aqui de cima, tá? Eu babo nas suas delícias, a Raposa 84 falou. Ah, muito obrigada. Ó, eu procuro sempre molhar bem a lateral, tá? Depois eu venho pro meio. Ah, Nathalie, agora? Passou. Não tem problema. Ó. Ó. Tá vendo? Eu tô fechando ele aqui, ó. 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 E agora eu vou dar uma apertadinha. Aqui pra dentro. Aqui pra dentro também. Prontinho. Prontinho. Tá montado o nosso bolo. Esse bolo aqui, por conta das frutas, ele vai ficar no final com decoração e tudo mais, ele vai ficar com 15 centímetros de altura, tá? Isso é normal. Se esse bolo fosse um bolo só recheado, sem os morangos, ele daria certinho aqui, ele ficaria com 10 centímetros de altura, tá? A Rafaela entrou.
Aqui é só por... Cadê o papel? Tem mais alguma dúvida aí? Não, só a Rafaela que entrou mesmo. Eu gosto bastante de passar o papel filme, porque a geladeira, assim como o gelado, no caso, né? O gelado, assim como o quente, ele queima a comida que está em exposição lá dentro. Então eu gosto de tudo passar o papel filme para garantir a umidade do meu produto e que ele vai estar do jeitinho que eu estou colocando lá, tá? Esse bolo montado, ele precisa ficar 6 horas no freezer, se você tiver pressa, ou pelo menos 12 horas na geladeira. Eu nunca coloco congelado assim no freezer, porque pra mim não compensa. Eu prefiro congelar a massa e usar a massa e depois só colocar eles na geladeira. Pra mim, a produtividade desse jeito é melhor. Aí só pode colocar na geladeira. Então, agora ele vai pra geladeira e eu só pego ele amanhã. Segura aí, tá pesado. Eu só pego ele amanhã de novo pra decorar. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Ninguém tá falando? Tá. Deixa eu aproveitar então e falar uma coisa. De novo, amanhã, depois eu vou colocar no meu stories, tá? Amanhã, terça-feira, eu vou ter uma live compartilhada com o Lucas do Mundo Recheado. Amanhã é segunda. Ai, obrigada. Gente, eu não sou ninguém sem minhas filhas, viu? Terça-feira, às 9 horas da noite, eu vou ter uma live compartilhada com o Lucas. Essa live vai ser de donuts e... Alguém deixou a cachorra passar, né? Que bom que E vai ser de donuts e vai ser muito legal, porque ele vai fazer a parte da massa e vai dar todas as dicas da massa dele. A massa dele é uma massa que você usa para donuts e para mini sonhos que ele faz, que fica sensacional. E eu vou falar a parte da pré-assagem, fritura, decoração e recheio. Cheio de dicas, muitas dicas para você. Então, às vezes você tem a sua receita e não tá conseguindo desenvolver porque falta aquela dica que você vai aprender com a gente na terça-feira. A Caroline disse que amou, o Thiago falou muito bom, a Raposa falou eu gostei, eu amei. A Doceria Figaldo falou 0 dúvidas, tudo perfeito. Caroline falou principalmente a higienização dos morangos, gratidão. Doceria Figaldo. Fidalgo é a Monique. Tá, eu não conheço. Parabéns e não vaza, adorei, muito obrigada. Já estou ansiosa. Mas eu gostaria de ver esse bolo sendo confeitado. Vou ver se eu consigo gravar ele amanhã e mostrar pra vocês. Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Tira um printzinho e posta que vocês assistiram a minha live, porque assim mais gente vai ficar sabendo e aí vai me dando mais ânimo de cada vez fazer mais e mostrar mais. E o que vocês acham? Vocês topam fazer isso pra mim? O Marcos falou, amei, Nath, como sempre você é muito didática, sempre aprendo com você. Obrigada de coração. A Monique falou que me conhece sim, hahaha, já conversamos aqui, mas eu não lembro. Então vai, gente, já tiraram o print? Eles vão tirar o print bem na hora que eu tô fazendo careta. A Monique falou, dá um sorriso pro print. Aí, gente, vocês postam e me marcam que eu vou ficar muito feliz e eu quero trazer muito mais coisa pra vocês, tá bom? Essa live eu vou encerrar aqui, porque hoje é domingo. Tô mandando você sorrir. Sorria. Mãe, tô no print! Valeu, gente. De coração, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, um ótimo domingo e um beijão.